Pessoal, é o seguinte, eu tenho de conversar com vocês sobre a organização do Estado, né? E o edital de vocês, ele trabalha, cadê, ó? O edital de vocês trabalha justamente essa ideia, né, de repartição de competências. Quer ver? Para não falar nada além do combinado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, mas é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui, quadro comparativo. O que acontece? Na parte de constitucional, ele vem na organização do Estado e fala, às vezes, assim, que foi o nosso objeto, vai ser nosso objeto de trabalho. Eles falam o seguinte, constitucional. Deixa eu diminuir aqui. Opa. Ele fala assim, ó, organização político-administrativa das competências da União, Estado, Distrito Federal e município, tá? E isso ele trabalha da organização político-administrativa do Estado. E no analista ele fala o Estado Federal, União, Estado, Distrito Federal, município e território. Tecnicamente, algumas questõezinhas para matar um pouco além para analista, porque para o técnico ele deixa bem claro da organização política, mas ele pede mais as competências. Entenderam isso? Ou seja, olhando a nossa Constituição, nós já temos lá a estrutura. Só que, para a prova de técnico, pelo que a gente percebe, o CESP deve trabalhar mais a parte de competência, o que compete à União, Estado, município. Deve também cair isso para analista, mas por vezes apenas uma pergunta estrutural sobre a federação. Pode ser, não sabemos. O que eu proponho aqui numa aula rápida e breve, que serve tanto para técnico quanto para analistas. Por favor, vamos entender. O certo seria eu já mandar bala nos simulados. Eu estou fazendo aqui uma breve aula teórica por conta do de sempre, né? Conta da gente pedir para fazer um curso com antecedência, com solidez, sedimentação. Às vezes eu acho que eu estou desencarnado, porque eu peço isso sempre e ninguém me ouve. E não falhou o som. É que realmente é um teste para você perceber como eu me sinto. A gente fala, mas não adianta. Aí a pessoa vem para fazer teste, aí tem dificuldade em português, não entende nada, ficam com questões discutindo se as correntes iam e vinham. Eu nunca vi corrente ir e vir, né? Como é que as correntes podem ser sujeitas ali? Então é um pouco complicado, enfim. Mas figuras de linguagem que são usadas, né? Parte de raciocínio lógico, não vou nem falar. Então, por favor. Mas, sorriso nos olhos, né? Vamos então fazer esse apanhado da organização do Estado, rápido para o pessoal pegar o jeitão. Eu tenho basicamente de estudar o seguinte. Se eu fosse hoje explicar para o Nino as competências... Nino é meu filho, que tem 1 ano e 10 meses. Se eu fosse explicar hoje as competências para o meu filho, Nino, eu iria falar para ele assim, ó. Filho, basicamente vem para a lousa com o papai. Na lousa, eu ia dizer para ele o seguinte. Filho, a gente tem o artigo 21, que é uma competência exclusiva, tá? Depois nós vamos ter o artigo 23, que é uma competência comum. Só que essas duas competências, a 21 e a 23, pode ver que de propósito eu deixei o 22 e o 24. Por quê? Porque o 22 é uma competência, eu vou abreviar, legislativa da União. E a grande sacada, legislativa. E aqui é uma competência, né, legislativa também, só que concorrente. Quando vocês estiverem lendo lá, vai ser mais fácil quando você tem isso aqui, ó. Então, essas pares são competências para legislar.
22 e 24. Claro que na prova eles tentam fazê-los confundir numa competência do 22 e 24, como eu expliquei exaustivamente num curso de férias aí que alguns fizeram. Ainda bem que vai ter a outra chance agora, que nós vamos fazer TRT e TRF com teoria primeiro. Teoria, exercício, teoria. E vai ter gente que vai chegar só nos testes e de novo ter dificuldade para adiar. Mas vamos lá. Não vou mudar o mundo, né? Competência legislativa da União, competência legislativa concorrente. Aí antes que alguém me julgue, pô, professor, fica brigando com seus alunos e tal. Poderia ficar muito quieto, não poderia? Eu não estou preocupado, se eu vendi o curso, está vendido. Eu quero o melhor para os meus alunos. Eu quero que eles sejam aprovados. Então, para isso, eu, desculpa, pego no pé. Gostando ou não, não sei se você gosta da aula. Cancela se não gosta. Competência exclusiva é uma competência material, é uma competência administrativa. E a competência legislativa para criar normas estão aqui, ó, no artigo 22 e no artigo 24. Percebe-se claramente aqui, simples, que aqui compete legislativamente, aliás, é a competência. Aqui, ó, se essa é concorrente, ó, já pode colocar. Essa é a competência legislativa da União, ó, privativa. Privativa. Essa é privativa. E essa aqui, ó, é exclusiva. Mas essa aqui, professor, não é para legislar, não é para criar normas. Vamos ver como isso se dá na estrutura da Constituição? Vamos para cá? Olha ali, ó. Existe a competência do 21, olha aí, ó. É uma competência exclusiva, galera. Então, se ela é exclusiva, como é que a gente pode falar? A gente pode dizer que ela está aqui, ó, no 21, professor. Não é uma competência para legislar. Compete exclusivamente, ó, manter relações com o Estado estrangeiro, declarar guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, e aí vem o rol inteiro do artigo 21. Primeira dica do 21, meus filhos, o 21 tem uma característica, qual? A competência exclusiva é igual escova de dente. Escova de dente é exclusiva, a gente não delega. Por isso que está aqui, ó, não pode ser delegada. Você vai emprestar sua escova para o seu cunhado que não escova os dentes há 14 dias? Claro que não. Não pode delegar. Por sua vez, quando você lê esse rol inteiro, você vai chegar, tem uma alteração aqui muito boa no item 13, né? Tudo que chamar a atenção do MP, melhor ainda para ler. Mas existe aqui no 22... a competência, opa, professor, essa é a privativa. Essa é a privativa. Essa é aqui, ó. Competência legislativa privativa da União. Aqui é para criar normas. Para criar normas. E privativamente. Ô, professor, se é privativamente... É, privativamente, pois é. Você vai aprender que esse privativo não é tão privativo assim. Porque, ó, privativamente legislar sobre, por exemplo, direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual, marítimo. Quando a gente está em aula, a gente brinca com mnemônico, quando tem teoria. Não vejo a hora de encontrá-las com mais tempo para a gente fazer uma teoria bem densa, bem forte, sedimentada. Por exemplo, repare que aqui, ó, dá para lembrar. Aí como é que eu vou lembrar tudo isso? É só usar mnemônicos. Olha lá, ó. Ó, que bacana, ó. Capacete de PM. Que isso, professor? Dá para lembrar de todos os ramos, ó, civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial. Dá para lembrar de todos os ramos aqui que caem na privativa legislativa da União. Uma dica importante, apesar desse artigo dizer privativo, ele, na verdade, pode ser delegado. Ah, professor, para com isso. A exclusiva escova de dente privativa também é privada. Aí é que tá. O privativo aqui, olha o que diz o parágrafo único. Por que as pessoas erram? Elas vão ler todo o 22 lá no Word, lá no Vademecum, como disse uma colega, que ela comprou um Vademecum. Ela comprou o Vademecum lá, aquele apanhado de leis, ótimo.
E vai comigo, então, aquele monte de leis. E aí, eu pergunto, lá no parágrafo do 22, diz assim, ó, lei complementar poderá autorizar estados a legislar sobre questões específicas. Ô, diacho! Como é que pode uma coisa ser privativa e uma lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas? Por exemplo, quem no Brasil legisla sobre direito do trabalho? É a União. Privativa legislativa da União. Privativa legislativa da União. Aí eu pergunto, pode o Estado legislar sobre piso salarial? Sim, porque o parágrafo único diz que lei complementar poderá autorizar os Estados sobre qualquer matéria do 22. Se houver lei complementar autorizando aí o Estado, aliás, não só o Estado, o Distrito Federal, a legislar sobre questões específicas, pode. Porque isso aqui é delegável. Meu Deus, essa privada então pode ser delegada? É, vai alguém na sua casa, vai sua sogra, fala, posso usar o vaso sanitário? Você pode delegar ou não pode? Pode. Você vai falar o quê? Faz aí na areia do gato? Claro que não. Pode delegar, ela é delegável. Tudo bem? Cuidado com o artigo 22. Claro que o malandro da prova não vai fazer confusões basicamente entre o artigo 21 e 22. Ele vai querer fazer mais confusões. Por exemplo, o artigo 23... é uma competência que eu coloco sempre do ladinho aí do 24, em que pese suas diferenças estruturais. Haja vista que o 23 é uma competência material, administrativa. Já o 24 não. O 24 é uma competência legislativa. O próprio nome já diz, ó, legislar. Legislar. Muito bem. Agora, quais são as legislativas? Professor, muito fácil. As legislativas são o 22 e o 24. Pois ele na prova vai colocar matérias que, confundindo vocês entre esses dois, provavelmente, ou entre o 21 e o 23. Isso é absolutamente comum. Ou dizendo que uma coisa é competência exclusiva, quando na verdade é privativa. Mas isso é leitura, isso é malícia. Durante a resolução das questões, eu vou tentar mostrar para vocês. Professor, mostra um caso que ele queira comparar, ou nos deixar em situação estranha entre competência privativa legislativa da União e concorrente. Mostro. Eu às vezes trabalho com alguns quadros para ajudar os alunos. Por exemplo, repararam que quem no... Vamos ver se vocês têm boa memória. Quem no Brasil legisla sobre direito processual? União! Acertou, parabéns. Memória excelente. Então, se cair na prova direito processual, é 22, privativa legislativa da União. Agora, olha o perigo. Se você for até o 24, que é competência o quê? Concorrente. Lembra da lousa? Ó, 24, concorrente. Se você for até o 24, olha o que ele fala, ó. Procedimentos em matéria processual. Procedimentos em matéria processual é concorrente. Concorrente é mais de um. União, Estado, Distrito Federal. Concorrente. Nossa, professor, que perigo. Se falou processual, é privativa legislativa da União. Se falar procedimentos, ai meu Deus do céu. Então, legal fazer um quadro. Ah, o senhor já fez o quadro. É, a gente mastiga a matéria, só o aluno, né, se alimentar. Muito bem. Então, competências privativas legislativas da União, olha lá, processual, concorrente, procedimento e matéria processual. Fala para mim, corrigir uma questão dessa para quem já tem bala, não é uma delícia? E quem não tem? Como é que vai fazer? Pois é. Pessoal, e aos amigos analistas eu peço para que tomem cuidado também com a estrutura do que diz os estados, né? O Estado Federal. Lê um pouquinho também, principalmente para a tua prova, dos municípios. Para os analistas eu chamaria mais a atenção desses detalhes. Mas eu vou deixar aqui alguns slides, pelo menos, da repartição de competências e depois os outros das questões, tá bom? Não tenho como ficar trabalhando toda a teoria pesada num curso rápido. Professor, é verdade que o senhor costuma dar um curso de constitucional, principalmente quando no EAF tinha muito presencial? E o senhor nunca fez no online isso. No presencial o senhor dá um curso de constitucional de 70, 80 horas? Pois é. Imagina, 70, 80 horas. E aliás ele passa um pouco. É um curso delicioso, sem prazo para terminar, da matéria mais importante, somente de direito. Porque quem está bem constitucional,
Desculpa, mas destrói previdenciário, tributário, é ou não é? Tem boas noções de AFO, administração financeira orçamentária. Esse é o problema. Você quer ver um pessoal que pode cair do cavalo se não acordar? Quem está estudando para o TRF. Eles estão estudando com edital no base de 2007. Agora eu pergunto, quantos TRFs nós temos no Brasil? Quer dizer, agora vamos ter mais, né? Graças a Deus. Oba, concurso. 5. Esses outros 5, além do terceiro, porque o terceiro vai ser agora São Paulo, Mato Grosso, e os outros? Foram feitos pela FCC? Foram. Os editais foram iguais? Não. Foram maiores? Foram. Caíram matérias estranhas? Não sei o que é estranho, mas caíram matérias diferentes. Caiu tributário para técnico? Previdenciário? Já caiu informática? Já. Já caiu AFO? Já teve redação? Então por que as pessoas estão só estudando pelo edital de 2007? Pergunta que não quer calar. Aí a pessoa ouve o que eu estou falando e fala, vou estudar só tributário e previdenciário. Será que ela já está bem em constitucional, administrativo, português, matemática, raciocínio lógico e lá. Vamos corrigir exercício e, pelo amor de Deus, vamos estudar com mais antecedência e fazer um bom trabalho. Dessa vez eu só quero as primeiras colocações do MPU. E fé em Deus. Vai cair o que a gente está conversando, se Deus quiser. Vamos lá!